Graça e paz, bom dia, você que está me ouvindo, você que está em Portugal, no Brasil e no mundo, como é que você está? Estamos contabilizando, né? Estamos no 9º dia do ano de 2022 e muitas pessoas estão pensando, nada mudou, nada começou a funcionar na minha vida. Eu ainda estou vivendo dias difíceis, porque, olha, queria trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu queria partilhar algo do Senhor para o seu coração. Eu estava meditando em 2 Samuel, no capítulo 9, a história de um homem chamado Mefibosete. Um homem deficiente, um homem que vivia numa cidade chamada a Cidade do Esquecimento, um homem que vivia na cidade de pessoas pobres e aleijadas. Talvez o seu cenário e a sua vida, ela tem sido uma vida pautada no esquecimento. Talvez você se sente esquecido. Talvez você está à espera que alguém lembre-se de você. E com isso, você está vivendo uma vida de pobre. Pobre. E o que é uma vida pobre? Uma vida de pobre é uma vida sem recurso. E o que que diz, o que que significa a palavra pobre? Pobre significa sem dinheiro nem posses. A palavra pobre, ela deriva do latim pauperes, que significa desprovido do necessário. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, diz assim: pois conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pudéssemos nele sermos enriquecidos. E eu estava pensando como que Jesus, sendo Deus, como que Jesus, tendo o céu, a sua glória, sendo filho do Criador, ele veio na terra e se fez pobre. Porque Jesus, ele não se encaixa na definição do nosso dicionário. Apesar que Jesus não teve muito dinheiro, muitas posses, mas nunca faltou o necessário. Jesus abandonou, ele deixou o seu trono, a sua glória, e veio viver uma vida pobre. Pobre em quê? Pobre em quê? Pobre no seu, concernente àquilo que ele tinha como posse. Porque Jesus, na sua essência, ele frutificava. Jesus, ele salvou, ele curou, ele transformou, ele ressuscitou muitas pessoas. Então Jesus, na sua pobreza, mas não na sua essência, porque na essência de Jesus, ela exalava uma riqueza espiritual.
E voltando para Mefibosete, aleijado de ambos os pés. O endereço de Mefibosete, cidade do esquecimento. Mefibosete, talvez você nunca leu, 2 Samuel, no capítulo 9, Samuel era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel era filho de Jonatas, amigo de Davi. E Davi, que era o rei, reinante no momento, um dia ele pensou e aquilo não veio de Davi, aquilo veio do coração de Deus. E Davi perguntou a si mesmo: será que existe alguém da casa de Saul? Então Davi manda chamar Ziba, o servo do reinado de Saul. Há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência por amor de Jonatas? Querido, eu não sei como você está vivendo. Eu não sei como você está contabilizando os seus dias. São apenas 9 dias do ano de 2022. E essa palavra é poderosa, ela pode mudar a sua vida. Talvez você se sente abandonado, esquecido. Talvez você até tenha muito dinheiro e se sente pobre. Pobre na sua essência. Porque no reino espiritual, pobre não é aquele que não tem dinheiro. Pobre é aquele que não tem pai. Pobre é aquele que não tem mesa. Pobre é aquele que não tem comunhão. Deixe-me te dizer algo. O rei Davi, tocado por Deus, ele se lembrou de fazer uma benevolência a alguém da casa de Saul, ao filho do seu amigo Jonatas. Deus, ele não se esqueceu de você. O seu problema é que você está no lugar errado. Você precisa sair de Lodebar. Você precisa sair da terra do esquecimento. Você precisa correr. Deus, ele te chama para a mesa. Ele te chama. Davi disse para Ziba: Ziba, há alguém da casa de Saul? E Ziba disse: sim, Mefibosete, aleijado de ambos os pés, que vive na casa de Maqui, na cidade de Lodebar, a norte de Jerusalém. Então traga. E quando você lê, você vê que quando Mefibosete chega diante do rei Davi, ele era da linhagem real. Ele era neto do rei Saul. Mas ele se prostra diante do rei, no sinal de respeito, de humilhação. Isso para nos dizer que diante do Deus de Israel, do Rei de Israel, o Rei eterno, temos que nos prostrar, nos humilhar, para que a sua benevolência e o seu amor e a sua misericórdia ache lugar no nosso coração. Talvez você tenha sido uma pessoa egoísta, arrogante, soberbo, altivo. Todos esses sentimentos, eles só vão te ilhar, te separar. Pare. Esses sentimentos não te levam a nenhum lugar. Humilhe-se diante do Senhor.
Se prostre diante do Senhor, porque Ele quer usar de benevolência com você. Ele quer te trazer para a mesa. Ele quer tirar você do esquecimento dos dias de tristeza que você está vivendo. Corra para Jesus, corra para a mesa. O Pai tem um lugar para você na mesa. Na mesa, Davi chamou Mefibosete e disse: a partir de hoje, eu dou ordem para restituir todas as suas posses. Um homem que era aleijado, pobre e esquecido. Davi restitui a sua riqueza, restitui o seu lugar e restitui a sua vida. O rei Davi disse: a partir de hoje comerás pão à minha mesa todos os dias. Sabe o que é isso? Você sair da tristeza, da depressão, do esquecimento, de toda a miséria que te rodeia e se assentar à mesa do Rei. Deus te tira de ambientes podres, ambientes tristes, ambientes de depreciação, ambientes esquecidos e te traz para sentar na mesa. Não seja orgulhoso, não fique lutando contra suas crenças, não fique lutando com seu orgulho, com a sua soberba. Deixa Deus te amar, deixa Deus restaurar a sua vida. Sente-se à mesa do Rei, Ele te convida. Mefibosete disse para Davi: quem é o Senhor para olhar para um cão morto como eu? Talvez você está se sentindo o pior dos seres humanos. Era o sentimento de Mefibosete. Mefibosete era da linhagem real, neto do rei Saul, mas ele estava aleijado na cidade do esquecimento. Querido, não importa a sua deficiência e nem aonde você se encontra. Quando Davi manda chamar Mefibosete, ele não diz eu estou ocupado agora. Ele não diz eu não tenho tempo. Ele não diz eu não posso. Ele não diz eu não quero. Mefibosete podia dar 1000 desculpas por se sentir um cão morto. O que ele ia fazer diante do rei? Ele podia ter medo porque Davi poderia querer matá-lo porque ele era alguém que herdaria o trono. Então, não invente desculpas. Não se esconda atrás das suas desculpas. Maior do que a sua desculpa é o amor de Deus. E tudo que você fizer ou já fez para diminuir o amor de Deus ou para que Deus esquecesse de você, nunca foi tão forte quanto o amor de Deus. Nunca você conseguiu ou conseguirá diminuir o amor de Deus por você. Vem para Jesus. Ele te chama. Vem, meu filho, assentar na mesa. Eu quero te servir. Eu quero te mostrar o meu amor. Interessante que
Quando Mefibosete aceita o convite do rei Davi, a primeira coisa que Davi faz é restituir as suas posses. Ele deixa de ser pobre. Ele agora tem posses. Ele agora tem gado, tem servos e servas. Ele deixa de ser paupérrimo, porque ele ouviu o convite da graça, o convite do rei chamando ele. O rei Jesus te chama, filho, venha, venha como tu estás. Eu farei de você uma nova pessoa. Eu vou transformar você. A sua vida nunca mais será a mesma. Saia do esquecimento e aceite, receba esse convite do Senhor. E sabe o que é interessante? Ele teve que cruzar o rio. Você tem que se mover em direção ao rei. E sabe o que é mais interessante? Que Mefibosete, quando estava à mesa do rei Davi, a mesa, ela não mostra a sua deficiência. Mesa não é lugar de mostrar deficiência. Mesa é lugar de comunhão, olhar no olho, amar e dar direção. Você está sem direção porque você está se sentindo esquecido na cidade do esquecimento, longe de Deus, longe de Jesus. E Ele tem te chamado. Filho, vem para a mesa. Mesa é lugar de alimento. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar onde o Pai olha nos olhos. Deus não se esqueceu de você. Ele mandou o seu único filho, João 3,16. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por você. E por você ele viveu, ressuscitou. E hoje ele te chama. Vem, saia do esquecimento. Vem para a mesa. Procure sair de onde você está e vem para a mesa. Jesus quer restaurar a sua vida. Ele quer renovar a sua vida. Ele quer trazer a sua essência à tona. Está tudo aí dentro de você. A sua essência, quem você é, quem Deus criou. Não deixe que nada pare isso. Jesus te ama. Deus te abençoe. Se você quiser ler, eu falo outra vez, 2 Samuel, capítulo 9, se encontra essa história de Mefibosete. A deficiência não parou a vida de Mefibosete. O seu sofisma de se sentir como um cão morto não parou Mefibosete. Mefibosete foi restaurado, restituído e assentou à mesa do rei. O que você está esperando? Que Deus te abençoe e que hoje seja um dia de decisão na sua vida. Atravesse o rio e se volte para Deus. Não corra em direção contrária. Abandone tudo. Ah, mas eu não consigo. Venha como você está.
porque Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Graça e paz. Bom dia e bom domingo.